Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nessa aula você vai aprender a fazer um tercinho de Nossa Senhora Aparecida. As informações sobre essa apostila com molde você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo, além do arquivo gratuito dessa caixinha super fofa para você usar tanto para vender quanto para presentear com as suas peças. E antes de começar, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que tiver aula nova por aqui. Já recortei todos os meus moldes no feltro e vou começar aqui pela coroa de Nossa Senhora. A parte da frente eu vou aplicar essa cola glitter dourada. Assim dá tempo de secar até a gente finalizar a nossa peça. Na descrição do vídeo você encontra o link de onde achar os seus materiais. Depois de aplicar a tinta glitter em toda a coroa, você vai deixar ela secando. Ao invés da tinta glitter, você pode utilizar aqueles feltros que tem uma camadinha brilhante em cima. Aqui eu já passei as marcações do molde para a parte do manto com caneta fantasminha branca e vou fazer o bordado utilizando linha metalizada na cor dourada. Para o bordado ficar bonito e facilitar o uso dessa linha, eu utilizo o fio duplo. Eu junto aqui as pontinhas dele, passo pela minha agulha e lá no final vai ficar essa barriguinha aqui, ó. Esse fio é um pouco complicado de trabalhar, então eu tenho aqui uma manteiga de cacau só para esse fim. Coloco aqui a minha linha na parte superior da manteiga de cacau, aperto aqui com o dedo levemente e puxo a minha linha. Isso vai fazer com que ela fique hidratada e mais fácil de trabalhar. E aí, eu vou fazer aqui o meu bordado, utilizando o ponto atrás e também o ponto margarida. Começo passando a minha linha pela frente, vou com a minha agulha lá para trás e passo ela lá na argolinha que ficou no fim da linha. Aí eu puxo a minha agulha e a minha linha já fica presa aqui no meu feltro. E assim eu vou fazendo o meu ponto atrás. Caso você tenha dificuldade em fazer pontos de costura à mão, conheça o nosso curso para iniciantes em feltro, que o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aqui já estão os meus pontinhos e aqui na pontinha eu vou fazer o ponto margarida. Eu venho com a minha agulha aqui para frente, venho com a agulha um pouquinho para frente, mais ou menos uns 3 milímetros, passo a minha linha pela agulha e puxo. Dessa forma, você tem uma pétala, digamos assim. E aí eu volto com a minha agulha lá para trás, prendendo a minha linha. No curso Primeiros Pontos, você aprende todos os detalhes do ponto margarida, assim como treinos para você deixar ele ainda mais bonito. E assim você vai fazer o seu bordado em todo o manto, com muita paciência, porque essa linha é um pouquinho complicada de trabalhar. E ele vai ficar assim, ó. Caso você não queira utilizar a linha metalizada, pode usar a linha de pesponto na cor amarela. Antes de apagar a marca da caneta fantasminha, eu faço essas marcações com a caneta esferográfica. Venho aqui com a minha chapinha e tiro toda a marcação da minha caneta. Pode utilizar tanto o secador de cabelo quanto ferro de passar também. Agora eu viro o meu manto, porque a gente vai trabalhar do lado avesso. Dobro aqui essa primeira marcação, unindo pontinha com pontinha, e vou costurar toda essa parte. Aqui o nozinho pode ficar para fora, porque estamos trabalhando com o lado avesso do manto. E você pode utilizar o ponto que preferir. Depois, nós vamos costurar a segunda marcação aqui, o segundo corte. E finalmente o terceiro corte, unindo aqui as pontinhas e costurando.
Feito isso, a gente vai desdobrar aqui esse manto. Lembra que ele tá do avesso? Então, a gente passa essa parte para fora e ele vai ficar assim, ó, com o formato da cabeça da Nossa Senhora, para poder encaixar ela aqui dentro. Para o detalhe do manto, você pode utilizar uma fitinha dourada. Aqui eu não tinha, então eu resolvi fazer uma correntinha de crochê. Eu tinha esse cordão dourado, mas ele ficava muito fininho, por isso eu tive essa ideia de fazer a correntinha de crochê. Aqui eu venho, coloco a linha por cima do meu dedo, pego a agulha de crochê, dou uma voltinha, seguro a parte de baixo aqui dessa volta, passo a agulha por baixo do fio e puxo. Esse vai ser o primeiro elo da correntinha. Puxa a linha para prender, fazendo um nozinho, e aí é só seguir fazendo sua correntinha, passando a linha por debaixo do fio e puxando para dentro da argolinha. Você pode fazer os pontos mais apertadinhos ou mais largos, vai do seu gosto. Como eu tenho um problema no pulso e não consigo fazer muito esse movimento, pedi para minha mãe fazer a correntinha para mim. E ela fez uma correntinha com cerca de 40 centímetros. Vai um pouquinho menos, mas é bom você fazer a mais, né? Porque qualquer coisa você corta. Para prender essa correntinha, eu vou utilizar aqui, ó, esse fio branco só para você conseguir enxergar. Mas na prática você vai fazer com o fio da mesma cor para que ele não apareça. Eu venho aqui com a pontinha da minha correntinha, esse fiozinho que ficou para fora, eu vou prender ele na parte de dentro do manto, tá? Com alguns pontos aqui de arremate. Depois eu passo essa correntinha para frente do manto, vou ajeitando ela bem na bordinha e vou dando alguns pontinhos para prender essa correntinha. Aqui eu vou fazendo ponto chuleado, mas se você quiser ir fazendo ponto caseado também pode, fica a seu critério. E aí, com a linha dourada, não vai dar para perceber esses pontinhos, tá? Eu usei só um fio da linha dourada e praticamente não aparece. E aí, você vai prendendo em toda a voltinha até chegar aqui no final. Chegando aqui, ó, eu vou cortar a minha correntinha, porque ela estava maior do que deveria, e vou desmanchar até que ela chegue no ponto de junção da outra parte da correntinha. Chegando aqui, eu venho com a minha agulha, pego aqui o último elo da minha correntinha e vou puxar ele para abrir. Depois, eu venho com a ponta da minha linha e passo por dentro desse elo, puxando e fazendo o nó de finalização. E aí, essa pontinha vem para dentro da peça. Essa ponta que ficou para dentro é só cortar aqui, porque a gente vai fazer a finalização ainda. E aí, com a linha metalizada, você vai finalizar a costura, deixando bem certinho aqui a correntinha na sua junção. E aqui na parte interna, você vai prender essas duas pontinhas juntinhas, pegando só um pouquinho do manto, tá? Para não aparecer a linha na parte de trás. Feito isso, você vai cortar o excesso aqui de linha. Depois é só cortar um pedacinho de feltro aqui da mesma cor do manto e passar cola de silicone em toda a voltinha para poder cobrir o cordão que ficou na parte interna. E o seu manto vai ficar assim, ó. Essa outra que eu fiz com a fitinha, eu coloquei uma ponta por cima da outra e costurei, não precisei passar nada por dentro do manto. Para fazer o terço, eu utilizei essas miçangas. Eu vou deixar o link lá na lista de materiais aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai precisar de 11 a 13 miçangas por tercinho. Aqui peguei aquele meu cordão mais grossinho, passei por uma agulha mais grossa e vou passar aqui pela minha miçanga. Aí, eu venho aqui e dou um nozinho. Isso porque eu não tinha pérola dourada.
Se você quiser colocar a pérola dourada, você utiliza um fio transparente e vai colocando miçanga, pérola dourada. Depois eu venho com a minha outra miçanga, coloco bem juntinho aqui no nó e faço outro nozinho bem juntinho aqui da minha miçanga, para ela ficar bem apertadinha aqui no nó. Aliás, não aperta muito o nó, porque se você errar vai ser difícil desatar. E ela vai ficar assim. E eu vou fazer isso com as outras 10 miçangas. Aqui eu já tenho as 10 miçangas com os nozinhos e eu vou passar a minha agulha pela última, que é a 11ª, voltando esse fio lá pro final, e vai ficar assim, ó. Eu vou fechar o meu tercinho. Na sequência, é só você dar um nó, juntando aqui esses 2 fios e prendendo a sua pérola bem justinha ali no terço. Você pode finalizar o seu terço aqui, ou você ainda pode adicionar de 1 a 2 miçangas. Para isso, você vai precisar passar o fio por elas, tanto o primeiro quanto o segundo. Aqui eu tive que ir trocando a agulha de fio, porque ele não passava pela miçanga sem ter a agulha. Aqui no meu tercinho eu vou utilizar 3 miçangas para que ele fique aqui sobressaindo a minha Nossa Senhora. Mas aí fica ao seu critério, se você quer deixar só uma miçanga, 2 ou 3. Na sequência, eu venho aqui com o meu fio e eu vou passar ele para dentro do meu manto, bem no meinho, um pouquinho depois daquela costura central. Vou fazer isso com os 2 fios. Depois, é só puxar bem esses fios para dentro do manto, deixando bem certinho o seu terço na parte de fora, e você vai dar de 2 a 3 nós aqui nesse cordão. Verifica se o seu tercinho ficou na posição correta, e aí você vai cortar o excedente de fio. E para deixar ainda mais seguro, eu cortei um pedacinho de feltro na mesma cor do manto, passei cola de silicone e colei por cima desse nó, para ter certeza que ele não vai soltar. E assim você tem o seu manto com o tercinho finalizado. Aqui eu já tenho as partes da Nossa Senhora recortadas e já fiz também a marcação do rostinho. Vou fazer aqui os olhinhos bordados com um ponto atrás e linha de pesponto na cor preta. Se você não quiser fazer bordado, você pode utilizar a caneta permanente de ponta extra fina na cor preta. Para fazer a boquinha, eu utilizei a linha de pesponto na cor vermelha. Se você não quiser utilizar a linha de pesponto, você pode utilizar a linha de meada com 3 fios.
Para tirar a marcação da caneta fantasminha, eu venho aqui com a minha chapinha. Venho aqui com a parte de cima do meu cabelo e passo a cola de silicone bem na bordinha aqui. Feito isso, é só colar aqui no rostinho, ajeitando o cabelinho para ficar aqui por cima da orelhinha. Na parte de trás vai ficar uma margenzinha de mais ou menos uns 2 milímetros de feltro. Depois, eu passo um pouquinho de cola aqui só na parte superior do cabelo de trás e colo o meu rostinho aqui certinho, deixando mais ou menos uns 2 milímetros de margem de feltro. Aí eu venho com a parte da frente do rostinho, encaixo aqui bem certinho e vou começar a minha costura. Passo o meu cabelo lá para trás e venho costurando primeiro a parte de baixo do rostinho. Aqui eu utilizo o ponto chuleado, mas pode utilizar o ponto caseado também. Vou costurar primeiro toda essa parte de baixo do rostinho até a outra orelhinha. Eu gosto de afastar um pouquinho o cabelo e costurar um pouquinho por debaixo aqui, ó, do feltro, porque assim eu tenho certeza que o enchimento não vai sair. Depois, com a linha escura, eu venho costurando o cabelinho. Eu particularmente gosto de costurar primeiro um dos lados e depois eu venho costurando do outro para deixar a abertura no topo da cabeça. Assim, eu consigo fazer o enchimento pelo topo e se ficar algum ponto tortinho, não vai dar para ver porque ele vai ficar escondido. E aí você vem aqui com o seu enchimento e vai preencher todo esse rostinho. Não tenha medo de encher a sua peça, porque se você colocar pouco enchimento, ela vai ficar cheia de rugas. Aqui para a orelhinha, eu utilizo um palito de churrasco para colocar o enchimento bem lá no finalzinho. Chegando aqui no topo da cabeça, é só fazer o fechamento. Depois de fechar, é só você ir afofando a sua peça para espalhar o enchimento por todo o rostinho. E nos casos em que os olhinhos e as boquinhas são assim, nesse formato fechadinho, eu gosto de utilizar a linha invisível, dou um nozinho aqui segurando as duas pontinhas, venho com a minha agulha por trás do rostinho, venho no finalzinho do olhinho e cubro o último ponto que eu fiz, puxando aqui a minha linha. Isso vai dar uma leve afundadinha no olhinho. Isso vai deixar o meu rostinho com um efeito mais 3D, ele não vai ficar tão chapadinho, sabe? E aí eu faço esse mesmo processo no outro olhinho. Por isso você precisa encher bem aqui a sua peça, porque senão quando você fizer esse afundamento vai ficar cheio de rugas em volta e aí não fica bonito. Em seguida é só cortar a linha. Olha só que bonitinho que fica esse efeito com a linha invisível. Depois, com um giz pastel oleoso e um pincel macio, eu vou fazer as bochechinhas da Nossa Senhora. Também pode utilizar blush ou tinta de tecido. Na sequência, eu venho aqui com a cola de silicone e passo aqui na franja da Nossa Senhora. E aí, é só posicionar aqui na frente do rostinho. Para os bracinhos, eu venho aqui com a cola de silicone, colo na parte de baixo aqui da minha manga e no meinho, e colo o meu bracinho, deixando uma margem aí de uns 2 milímetros de feltro. Faço a mesma coisa no outro bracinho. E aí, é só unir aqui as duas partes. Assim, você já vai costurar o seu bracinho com a manga vestida. Para a costura, eu gosto de fazer primeiro a parte da mãozinha, passando um pontinho por baixo da manga para ter certeza que o enchimento não vai sair.
Aqui eu gosto de fazer do mesmo jeitinho que eu faço o cabelo. Primeiro eu costuro uma das laterais. E depois eu venho costurando a outra lateral até chegar no topo para fazer o meu enchimento. Para auxiliar aqui no enchimento, eu utilizo um palito de churrasco. Pego um pouquinho de fibra, dou uma enroladinha e cutuco ela para dentro do braço. Depois que você encher ele até o topo, é só fazer o fechamento da sua peça. Dá aqui uma apertadinha para espalhar o enchimento e prontinho, você já tem o bracinho pronto e é só fazer o mesmo processo no outro. O corpinho eu já tenho as duas partes recortadas e eu vou costurar em toda a volta, deixando a abertura no topo do corpinho. Na sequência, é só fazer o enchimento e fechar a sua peça. Aqui, o vestido, nós vamos costurar somente uma lateral primeiro, do final do vestido até o topo. Depois, nós vamos passar um pouquinho de cola de silicone aqui por dentro e encaixar o corpinho. Ajusta ele bem certinho aí dentro do vestido e aí é só terminar de costurar. Faça a costura até o finalzinho do vestido, jogando sua linha lá para dentro. Deixe a parte dos pezinhos em aberto. Aqui eu venho e colo a gola do vestido. Você pode utilizar tanto a cola quente quanto a cola de silicone. E aí, eu fiz uma tirinha na mesma cor do vestido de feltro e vou colar como cinto da Nossa Senhora. Quando chegar na parte final, é só cortar o excedente dessa tirinha. Caso você não queira fazer de feltro, você pode utilizar uma fita de cetim. E agora é só fazer a colagem aqui do corpinho, passando a cola quente no topo do corpinho e colando o rostinho. O cabelo fica solto para trás, tá? Segura até a cabeça colar e depois você passa a cola aqui na parte de trás e cola o cabelinho por cima do corpinho. Depois é só colar aqui os bracinhos. Aqui é só passar um pouquinho de cola quente para juntar as mãozinhas. A minha coroa aqui já secou, então agora eu vou passar cola de silicone em toda a parte de trás e colar com a outra parte. E assim vai ficar a sua coroa. Na sequência, você vai encaixar aqui a Nossa Senhora por dentro do manto. Verifica qual a posição que você gostou mais, deixando ela bem centralizada aqui no meio do manto.
Depois você vai passar um pouco de cola de silicone aqui na parte interna e encaixar a Nossa Senhora. O bom da cola de silicone é que você pode ir ajeitando antes da cola secar. Então ajusta bem a Nossa Senhora aí dentro do manto e depois com a cola quente você vai dando pinguinhos nesse manto e colando em volta do corpinho. Você pode colar onde achar melhor. Aqui eu colei nos bracinhos. Para finalizar o manto, eu utilizei cola de pedraria e colei aqui 3 meia pérolas douradas. O tamanho está lá na descrição da lista de materiais da apostila. Aqui eu senti a necessidade de passar um pouquinho de cola quente no topo da cabeça e colar o manto, mas fica a seu critério. E na sequência eu passei cola quente aqui na parte de baixo da minha coroa e colei na frente aqui do meu manto. E prontinho, assim você tem o seu tercinho de Nossa Senhora. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você baixar gratuitamente essa caixinha e poder vender ou presentear a sua peça de maneira mais apresentável. Aqui embaixo também tem o link de como montar essa caixinha com o visor de acetato. Você pode utilizar essa caixinha tanto para Nossa Senhora Aparecida quanto para outros santinhos. E aplicar essa técnica do tercinho também, que fica super bonitinho. Lá na loja temos apostilas tanto de santinhas quanto de santinhos e o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vai lá dar uma olhadinha nos modelos disponíveis. Todas elas têm o tamanho aproximado de 10 centímetros. E aí, o que você achou dessa aula? Me conta se você gostou dessa técnica de montar esse tercinho e fica de olho aqui no canal porque tem mais aulas por aí e eu te vejo na próxima.